Bom dia, pessoal. Vamos continuar aqui com a resolução da lista de exercícios, lista 1 de matemática discreta. Vamos agora fazer a questão 5, que é uma questão que caiu no nível 1 da OBMEP de 2018. Vovó Vera quis saber qual de suas 5 netinhas fez um desenho na parede de sua sala. As netinhas fizeram as seguintes declarações: se apenas uma das netinhas mentiu, descubra quem fez o desenho. Escreva a argumentação da sua resposta. A Emília diz, não fui eu. A Rafaela diz, não foi a Luísa diz, quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Marília diz, não foi a Rafaela nem a Vitória. E a Vitória diz, Luísa não está dizendo a verdade. Essa questão é interessante porque nós primeiro temos que descobrir quem está mentindo para depois descobrir quem é a culpada. Então vamos aqui à resolução. Temos uma culpada e uma mentirosa. A Emília diz, não fui eu. A Rafaela diz, não foi a Luísa. A Luísa diz, foi a Marília ou a Rafaela. A Marília diz que não foi a Rafaela nem a Vitória. A Vitória diz que a Luísa mente. Ou seja, ou a Vitória está falando a verdade ou a Luísa está falando a verdade, né? Então vamos supor primeiro que a Luísa mente. Ou seja, que a Vitória está falando a verdade. Se a Luísa está mentindo, o que a Luísa diz? Que foi a Marília ou a Rafaela? Então a negação do que ela está dizendo é que é verdade. Qual é a negação do ou? A negação do ou, que a Luísa diz que não, né, Marília ou Rafaela. Por De Morgan, a negação do ou é o e das negações. Então não foi a Marília e não foi a Rafaela. Assumindo que a Luísa mente, né? Não foi a Marília e não foi a Rafaela, certo? Como é a Luísa que mente e só uma é mentirosa, todas as outras estão falando a verdade. Então a Emília diz que não foi ela, a Rafaela diz que não foi a Luísa, a Marília diz que não foi a Rafaela e também não foi a Vitória. Então, se você olhar, não foi nem a Marília, nem a Rafaela, nem a Emília, nem a Luísa, nem a Vitória. Mas então não foi ninguém. É uma contradição, porque alguma foi culpada, não é isso? Então não teria nenhuma culpada, então seria uma contradição. Então a Luísa não está mentindo, ela está falando a verdade. Então quem está mentindo é a Vitória. Portanto, Luísa fala a verdade e a Vitória é a mentirosa. Pronto, descobrimos a mentirosa. Como a Vitória que é a mentirosa, todas as outras estão falando a verdade. Então, Emília, Rafaela, Luísa e Marília falam a verdade. A Luísa diz que foi a Marília ou a Rafaela, e a Marília diz que não foi a Rafaela. Então só pode ter sido a Marília. A culpada é a Marília. Ok. A questão 6 diz o seguinte: um náufrago, né, chega em uma ilha onde convivem duas tribos, A e B. Todos os nativos da tribo A sempre mentem, todos os nativos da tribo B sempre falam a verdade. Ao se deparar com um nativo, o náufrago fez a seguinte pergunta: existe ouro nesta ilha? O nativo responde: existe ouro na ilha somente se eu falo a verdade. Usando lógica matemática, descubra se existe ou não ouro na ilha. Então vamos lá. Aqui a solução da questão 6. A sentença B vai ser o nativo que conversou lá com o náufrago é da tribo B. A tribo B aqui sempre fala a verdade. A sentença N será a sentença que o nativo falou. E o que foi que o nativo disse? Que existe ouro nessa ilha, se somente se eu falo a verdade. Ou seja, o próprio nativo fala a verdade. E vamos chamar de sentença O, que é a seguinte: existe ouro na ilha. Temos denunciado que a seguinte sentença é uma tautologia, ou seja, sempre verdade. Que é o quê? O nativo é da tribo B, se somente se o que ele diz é verdade. O nativo da tribo B, se sua frase N é verdade. Ele disse o quê? Ele disse a frase N. Existe ouro se só se o nativo fala a verdade. É a sentença N. Então, se N é verdade, então ele é da tribo B. Se N é falso, ele não é da tribo B. Não é isso? Então, é a afirmação do enunciado. Além disso, nós temos o quê? Que o que o nativo diz, exatamente o que ele diz é o seguinte:
existe ouro se só se eu falo a verdade, o nativo fala a verdade. Ou seja, existe ouro se só se eu falo a verdade. E falar a verdade é ser da tribo B. Então, essa é o significado da frase que ele disse, né? É a própria definição da frase. Então, N é equivalente a isso, né? Esse aqui é o operador bicondicional da lógica. Portanto, agora vamos trocar aqui. Olha, nós temos que B, se só se N. Então, B, bicondicional N. Só que o N é o que? Eu posso trocar N por O, bicondicional B. Como isso aqui é sempre verdade, né? Esse é o dado pelo enunciado, que é justamente isso que eu acabei de falar. Isso é a mesma coisa do que isso. Como o operador bicondicional ele é comutativo, nós podemos trocar O por B, B, O, B, B, O. Como o operador bicondicional também é associativo, nós já vimos isso, isso daqui significa isso. B bicondicional B bicondicional O é a mesma coisa que B bicondicional B, bicondicional O. E nós sabemos que B bicondicional B é sempre verdade. Vem da tabela verdade. Se for verdadeiro, verdadeiro, isso é verdadeiro. Se for falso, falso, isso vai dar verdadeiro também. Então nós temos verdadeiro, bicondicional O. E nós temos que isso tudo tem que ser verdade. É dado pelo enunciado, né? Isso aqui é sempre verdade. Então o único jeito disso aqui ser verdade é se o O, existe ouro na ilha, for verdade. E aí todo o valor do bicondicional aqui será verdade. Resumindo, existe ouro na ilha. É isso.